Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nesta série nós estamos falando do primeiro P de marketing, o P de produto. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui embaixo, assista aos vídeos anteriores. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre características de serviços. Você gosta dos nossos conteúdos, assiste aos nossos vídeos e ainda não é inscrito, ou por acaso a sua inscrição desapareceu, por favor, se inscreva ou confirme sua inscrição, deixe seus comentários, deixe seu feedback. Essa é a melhor maneira de ajudar o canal. Vamos, após a vinheta, conhecer então características de serviços. Conforme nós vimos no vídeo anterior, o mix da oferta poderá contemplar um produto 100% físico, um bem 100% físico, ou um mix entre produto físico e serviço, chegando ao extremo um produto que seja 100% serviço, como o serviço de advocacia, por exemplo. Então, a primeira grande característica que diferencia o serviço do produto é a intangibilidade. Enquanto o produto físico é tangível, a pessoa pode pegar, pode experimentar, pode movimentar, o serviço não. O serviço é tangível, esteja ele associado ou não a um produto físico. A segunda grande característica é a inseparabilidade, Segundo Kotler, em geral, serviços não podem ser separados do seu produtor ou do executante do serviço. Então, o executante ou produtor de serviço, a gente não consegue separar o serviço de quem o produz. O terceiro é a perecibilidade. Se ele não for utilizado no momento que ele está sendo oferecido, ele perece, ele desaparece, ele deixa de existir. Então, ele tem que ser usado no momento em que é oferecido. Uma terceira grande característica do serviço. A quarta grande característica que Kotler nos ensina é a da relação do cliente com o fornecedor do serviço, o relacionamento muito próximo, entre quem fornece e quem recebe o serviço. A quarta é a variabilidade. Como o serviço ele é executado no mesmo momento em que ele é consumido, ele é utilizado, a situação em que se encontra o prestador do serviço, a situação em que se encontra o cliente, o consumidor daquele serviço, e o contexto daquela oferta do serviço irão influir e o serviço irá variar de acordo com a situação desses três componentes que acontecem na oferta. E, finalmente, o esforço do cliente. Em certos casos, os clientes participam na produção do serviço, como, por exemplo, um serviço dentário. O cliente, que é o paciente, é o usuário do serviço, ele está lá sendo ele manipulado e trabalhado pelo prestador de serviço, que é o dentista. Então, são as principais características que diferenciam o serviço e o produto de acordo com Kotler. A respeito dessas características, Churchill nos apontam, aqui tem um quadro que vocês podem observar, 6 características, eles nos apontam alguns aspectos importantes. Por exemplo, com relação com o cliente. Geralmente envolve uma relação contínua com o cliente, o processo de prestação de serviço. Em muitos casos, os profissionais de marketing de serviços consideram os compradores de serviços mais como clientes do que como consumidores. Como consequência também dessa concepção, o comprador vê o vendedor do serviço como alguém a quem recorrer em busca de conselho ou auxílio. Uma segunda característica, que é a perecibilidade, os serviços só podem ser usados no momento em que são oferecidos. Se um serviço não for usado quando é oferecido, ele não pode mais ser usado. É particularmente importante planejar em função das flutuações da demanda, então,
a oferta do meu serviço. A intangibilidade. O cliente possui apenas lembranças ou resultados, como, por exemplo, um cabelo bem cortado ou um maior conhecimento. Então, as lembranças ou o resultado do serviço é que vão estar na mente ou são percebidos pelo cliente. Quando os compradores potenciais não podem ver, tocar, cheirar ou provar o serviço antes de comprá-lo, encontram maior dificuldade, então, em avaliar e julgar os seus benefícios. As outras 3 características, né, a inseparabilidade, né, serviços geralmente não podem ser separados das pessoas que os oferecem. Os serviços são produzidos e comercializados simultaneamente. Os compradores de um serviço não só avaliam o que foi produzido, mas também como ele foi produzido, o processo de produção e entrega desse serviço. O esforço do cliente, né, o grande envolvimento do cliente. O cliente pode estar a par da produção do serviço. Os clientes são considerados envolvidos na produção e comercialização de muitos tipos de serviço. Então, ou seja, há esforço do cliente no processo de consumo ou recebimento de um serviço. E, finalmente, né, a uniformidade, né, a variação da qualidade devido à inseparabilidade e ao alto envolvimento. Cada serviço pode ser único. É único, aquele momento, aquele serviço, aquele cliente, aquele fornecedor, com uma possível variação de qualidade da prestação do mesmo serviço para um outro cliente num outro contexto. O nível de qualidade do serviço prestado pode variar de um cliente para outro. Isso ressalta a importância de assegurar que as pessoas que prestam serviço sejam bem qualificadas e altamente motivadas, para que haja um mínimo de padrão de uniformidade. Outros aspectos importantes do serviço, né, é a identificação e avaliação das alternativas de serviço, né? À medida que os produtos se tornam menos tangíveis, é mais difícil avaliar alternativas sem consumir aquele serviço ou aquele produto que está associado a um serviço. Então, os consumidores procuram informações sobre as diversas alternativas em propagandas, grupos de referência, amigos, funcionários e assim por diante. Às vezes, o consumidor irá avaliar o serviço antes de decidirem se entram ou não numa relação de longo prazo com ele. O outro aspecto é o nível de risco, né? Essa dificuldade de avaliar alternativas torna mais arriscada desse serviço. Se é um serviço de alto custo, né, o risco se torna muito maior. Porque os compradores de serviços procuram maneiras de reduzir esse risco ou se sentirem menos desconfortáveis, né, na aquisição do serviço. Uma maneira de fazer isso é priorizar aspectos tangíveis que acompanham o serviço. Outro aspecto é a experiência com o produto. Os profissionais de marketing podem oferecer aos clientes amostras de serviço nas organizações por um tempo limitado. Podem também oferecer informações sobre suas credenciais, incluir depoimentos de clientes satisfeitos para que o cliente se sinta mais confortável, mais à vontade para fazer a sua escolha. E, finalmente, o preço. Os consumidores também tomam decisões sobre qual serviço ou fornecedor escolher com base no preço do serviço. Então, são aspectos importantes que vão influir na decisão de compra. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Aqui está o referencial bibliográfico. Vou deixar as indicações dos vídeos anteriores para vocês assistirem, se ainda não assistirem. Aqui está também o pensamento, a frase que nós escolhemos para ilustrar o nosso conteúdo. Agora é hora, deixe seu feedback, positivo ou negativo, deixe seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.